Fala galera, quem é vivo sempre aparece, estou aqui mais uma vez para vocês. Vou conversar um pouquinho sobre o Broncos de novo, né? Voltando e retomando aqui o hub do Huddle Podcast. Lembrando que o Huddle Podcast acontece todas as quintas-feiras às 8 horas, mas o Broncos Hub aqui, que eu carinhosamente chamo de Mile High Ride, acontece semanalmente. Ele pode sair aqui entre terça, quarta, quinta-feira, que depende daí do meu schedule, aí, do meu horário de trabalho. Então vai saindo os vídeos à medida que vai dando ao longo da semana. Quero também justificar que nas últimas semanas eu fiquei fora. Para quem não sabe, eu sofri um acidente e aí agora eu estou de fato recuperado, né? Vamos colocar 100% aí para colocar o podcast em dia. Eu obviamente ainda estou em recuperação e tudo mais, né? Então, para quem não sabe, realmente aconteceu uma fatalidade aí uns dias atrás, dia 21 de setembro foi um dia realmente complicado, mas é um novo aniversário, né? Vamos colocar dessa forma, né? Estamos aqui, sou grato por isso, literalmente. Então, estou aqui justamente para retomar essa vida, retomar esse podcast, continuar falando do Broncos, é uma coisa que eu amo fazer, e, obviamente, continuar rodando aqui o Huddle Podcast. Certo? Então vamos lá. Estive fora algumas semanas, mas apesar de estar fora, eu estive acompanhando toda a trajetória do Broncos essas últimas semanas, que foi uma trajetória impressionante, né? Lembrando que o Broncos, ele na casa de apostas em Las Vegas e tudo mais, eles falavam que o Broncos no máximo teriam 5 vitórias nessa temporada. Bom, já estamos em 5 e estamos no meio da temporada, né? Na verdade, ainda digo mais: de 6 dos últimos jogos, 5 foram vitórias. Certo? Então isso é algo que deve ser realmente colocado em pauta, porque se o Broncos continuar neste ritmo, existe grandes chances de playoff. E isso é uma coisa que eu falo que o torcedor do Broncos pode sorrir novamente. Primeiro porque eu comentei no começo dessa temporada que eu acho que o grande objetivo e a grande vitória do time esse ano seria realmente ter um recorde positivo, certo? E a gente caminhar na trajetória certa, né? Para um norte certo. E eu sempre comentei que eu acho que essa temporada, na verdade, é uma temporada de aprendizado, que a gente tinha que ver a evolução do Bo Nix, né, como quarterback escolhido aí na primeira escolha, na 12ª, né, mas a primeiro round, né, do draft deste ano, e a gente precisava ver esse cara desenvolver ao longo desse ano com o elenco que a gente tem, que já é debilitado. Certo? Então, se isso acontecesse, se ele tivesse bons números, se a equipe conseguisse evoluir, tivesse as vitórias como consequência, eu acho que essa temporada já seria uma vitória. Mas eu acho que está saindo melhor do que o pacote que a gente estava esperando, certo? Até o momento, realmente, 5 vitórias, 3 derrotas, mas foram 3 derrotas por uma posse. Então, assim, são derrotas que poderiam facilmente ter sido vitórias se de repente houvesse mais experiência do próprio Bo Nix com os seus recebedores, com a linha ofensiva e, obviamente, um item que é o elefante no meio da sala, que é o jogo terrestre, que até agora não se estabeleceu 100%. Esse último jogo agora contra o Carolina Panthers foi um excelente jogo, o jogo terrestre existiu, apareceu, e eu acho que o Broncos precisa caminhar nessa trajetória, precisa continuar caminhando com um bom jogo terrestre daqui para frente na temporada, certo? Porque isso é a parte da fórmula que vai funcionar no esquema tático do Sean Payton, né? Que é o nosso head coach e também chamador de jogadas, né? O play caller, né? Então, realmente a gente precisa continuar evoluindo no jogo terrestre para que o jogo aéreo esteja mais aliviado e consiga desenvolver. Gosto também de falar que neste último jogo ficou impressionante a evolução do time. Eu sei que foi contra o Carolina Panthers, que é uma equipe que está aí com problemas, vamos colocar dessa forma, certo? Tá com muitas coisas a desenvolver, muitas coisas a resolver, e potencialmente vai ter uma temporada assim de pouquíssimas vitórias, ficando no top do draft do ano que vem, certo? Vamos chutar um 16 aí, mas pode ser mais, não sei, enfim. De qualquer forma, a Carolina Panthers é uma equipe que há muito tempo aí tá brigando na rodada. Não é uma equipe horrorosa, mas é uma equipe que está com dificuldades. Mas assim, o importante é que equipes boas, o Broncos está se mostrando uma equipe boa, né? Equipes boas têm que amassar equipes ruins. É uma coisa, não é só respeitar o adversário, respeitar o jogo, mas é literalmente mostrar que você tem uma diferença, uma discrepância dentro
como elenco, como esquema tático, como jogadores, né? Enfim, como raça até de jogo, né? Então isso precisa aparecer justamente nesses jogos. Então time bom tem que amassar time ruim para literalmente ficar evidente que existe essa discrepância. Então se o Broncos não tivesse um jogo como ele teve agora como o Carolina Panthers, seria algo preocupante, porque uma vitória por uma posse contra uma equipe que tá 1-7, sabe? Tipo, é um jogo que você vai, no mínimo, é o famoso venceu, mas não convenceu. E aí, assim, a gente não pode ficar com essa dúvida atrás, né? Essa dúvida atrás da orelha, que eu digo. Então, a gente conseguiu ter boas respostas aí. Eu acho que foi um excelente jogo, acho que foi o melhor jogo do Bo Nix. Inclusive, vou comentar, inclusive, porque Bo Nix estabeleceu recorde. Não só como rookie, certo? Ele estabeleceu um recorde na história do Broncos, porque é o primeiro quarterback draftado pelo Broncos que teve 5 vitórias em sua primeira temporada. Nem Joe Elway conseguiu isso. John Elway não conseguiu isso. Então, assim, tem que ficar bem claro que o Bo Nix está fazendo um bom trabalho, né? Também vou colocar mais um ponto. Foi o único jogador, assim, na história do Broncos, do quarterback, no caso, que teve mais de 3 TDs. Teve 3 TDs passados, um corrido e nenhuma interceptação, nenhum turnover. Certo? Ele teve 0 interceptações nesse último jogo, então foram 4 TDs no total, 3 passados, 1 corrido, 0 turnovers. Lembrando que ele acertou 28 de 37 passes com 284 jardas. Olha, poderia ter mais um touchdown ainda no final se não tivesse um drop ali. Um fumble, na verdade, por parte do Courtland Sutton, que até gerou uma certa comoção ali no sideline, porque o Sean Payton foi na orelha dele. Mas era um jogo que podia ter terminado com 30 plus pontos, certo? Então, não aconteceu, mas podia ter acontecido. De qualquer forma, foi um jogo que claramente deixou o Broncos bem nas estatísticas, certo? E, obviamente, mostrou que é um time que consegue dar a volta por cima, né? Porque uma temporada que começou com 0-2 e está terminando agora, até o momento, com 5-1, né? Desde aquela sequência de derrotas, agora está 5-1 nos últimos 6 jogos. É uma equipe que vem mostrando realmente muita evolução. Jogo a jogo a gente vê evolução. Tanto no jogo terrestre, como eu falei, agora ficou muito evidente, mas também no jogo aéreo. Porque neste jogo a gente conseguiu ver que o Sean Payton deu liberdade para que o Bo Nix pudesse soltar o braço. A gente viu o Bo Nix soltando o braço. O touchdown que ele fez para o Andrew Troutman, que é o tight end, o tight end na verdade fez um catch lindo, cara. Talvez tenha sido o melhor catch da rodada. Certo? Que ele pegou com uma mão só numa seam, né? Ali pelo meio do campo, aliás, pelo lado direito, pelo meio do campo, né? Indo reto. Cara, excelente bola, excelente, foi um tiro, né? Foi um zip e conseguiu capitalizar isso daí como touchdown, certo? Eu noto que o Bo Nix vem evoluindo nisso e eu acho que literalmente ele tá ganhando a confiança ainda mais do Sean Payton, né? Porque 37 passes num jogo é muita coisa, certo? E lembrando que, eu sempre falo, tem que balancear muito bem o jogo terrestre e o jogo aéreo, e a gente vê ainda pendente mais pro jogo aéreo, mas muito porque o Bo Nix tem uma alta taxa de passes completos, de precisão, e isso está se mostrando jogo a jogo, e eu acho que com isso também está soltando um pouquinho mais o Bo Nix para que ele possa, de fato, ter jogadas, ele teve 2 jogadas grandes, né, big throws que eles chamam, que é acima de 15 jardas, muito bem colocadas, teve drops, né, Troy Franklin, que é o wide receiver que foi draftado junto com o Bo Nix, também de Oregon, a gente imaginava que teria um pouquinho mais de sintonia, neste jogo ele foi mais acionado, infelizmente não conseguiu capitalizar umas bolas em profundidade que poderia ter conseguido, vai estar em evolução, essa é a realidade, continua em evolução, acho que é um rookie em evolução. Mas assim, vejo muita melhora mesmo. Eu acho que o Sean Payton de fato está mostrando que ele confia nesses receivers, apesar de eles serem muito novos, com exceção do Courtland Sutton, claro, né? Você fala agora. Mas com exceção do Courtland Sutton, ele confia nos novos, no Valley, no Troy Franklin. Não é à toa que ele dispensou o Tim Patrick, que é um cara muito bom, tudo bem que acumulava lesões, mas um cara muito bom. E não trocou até agora por nenhum receiver. A janela de trocas já tá para fechar. E o Sean Payton não fez nenhum movimento para trazer, por exemplo, um Cooper Kupp, né, do Los Angeles Rams. Então, nem o Diontae, né, do próprio Carolina Panthers, que foi trocado, né, pro Ravens. Então, assim, Sean Payton de fato está provando que ele confia, né, nesse grupo de receivers até o momento e que pode ser o grupo de receivers até o final do ano. Vamos ver se eles vão evoluir de acordo junto com o Bo Nix. Né? Inclusive vou voltar ao ponto do Bo Nix, que eu tenho que falar desse ataque, porque Bo Nix, eu fiz uma previsão ousada no Huddle Podcast e eu acho que isso está se consolidando
quer queira, quer não, poderia ter sido um pouco melhor, mas Bo Nix agora está liderando em número de touchdowns na NFL, desculpa, entre os rookies, certo? Porque o primeiro lugar é dele, com 12 touchdowns, sendo 8 passados e 4 corridos, certo? Quem vem atrás é o Jayden Daniels, que todo mundo vem falando como o melhor quarterback dessa classe, certo? Jayden Daniels de fato está sendo, na minha opinião, o melhor quarterback, tecnicamente falando, né? Ele está sendo o melhor quarterback dessa classe, só que ele não está capitalizando da mesma forma que o Bo Nix está. E o Bo Nix tem um contraponto que eu acho que é a questão da inteligência, a questão da precisão, a experiência que ele teve na faculdade. Ele é um cara que ele não tem hiper talentos, mas ele é um cara que ele é muito eficiente, certo? E eu diria muito inteligente. Então, eu acho que esse pode ser o diferencial dele e que ele pode acabar levando o prêmio de Rookie do ano, Rookie ofensivo do ano. Tá? Então, Jayden Daniels que se esperte aí, se continuar jogando na mesma forma que ele está jogando, claramente vai ter números assim altíssimos, mas Bo Nix está liderando com 800 e plus jardas, 837 jardas, 12 touchdowns e interceptações baixíssimas, né? Desde as primeiras ali, teve as 4, né, do começo do ano, não teve mais. Então, assim, nesse stretch aí de 6 jogos, ele basicamente teve 10 touchdowns para uma interceptação. Ou seja, tá caminhando super bem num stretch de campeonato e a tendência é melhorar, né? Porque, veja, são os primeiros meses do jogo, né? A gente tá na metade da temporada agora e ele agora reduziu absurdamente. Ou seja, ele tá caminhando para ser o que a gente planejava que ele fosse no começo da temporada, na pré-temporada. Certo? Então eu acho que se continuar dessa forma, com essa fórmula da defesa, sendo uma das melhores defesas do campeonato, ela no momento está em segundo lugar, somente atrás do Kansas City Chiefs, certo? Então são as duas melhores defesas agora no campeonato. É a defesa que mais coloca pressão, certo? Lembrando que, assim, eu nunca fui fã do Vance Joseph, aliás, ele foi head coach do Broncos e eu achei que foi um desastre, né? Não foi um desastre como Nathaniel Hackett, mas foi um desastre. Então, assim, o VJ aí tá mostrando realmente que é um bom coordenador defensivo, pelo menos este ano ele realmente deu uma reformulada com o esquema de pressão que ele vem colocando, que é a equipe que mais faz pressão, certo? Eu tô vendo muita eficiência e tá colocando quarterbacks, segurando quarterbacks num rating abaixo de 85, certo? Que é um rating de backups, né? De quarterbacks backups na liga. Então tem que considerar esse tipo de situação, tem que considerar que a defesa está segurando pontuações baixas, agora tomou um touchdown ridículo contra o Carolina, mas acho que relaxou, afrouxou, mas em todos os outros jogos segurou equipes boas em baixos placares, inclusive o próprio Jets aí do Aaron Rodgers, que agora não está bem, mas que contra o Broncos conseguiu fechar basicamente a porta em cima do Jets. Certo? Vamos ver se vai conseguir fazer isso agora contra o Ravens. Eu acho que o principal teste da temporada neste exato momento é contra o Baltimore Ravens. Lembrando que o Baltimore Ravens está 5-3 também, certo? E está brigando por vagas na AFC também. Só que o Baltimore Ravens é uma equipe consideravelmente com um elenco muito mais forte. Mas vamos lá. Baltimore Ravens é uma equipe que perdeu do Raiders em casa. Baltimore Ravens perdeu agora do Browns. O que impede de perder do Broncos, né? Com uma defesa melhor do que a do Raiders, por exemplo. Certo? Então, vai ser um grande teste. Acho que o Broncos vai ter que realmente mostrar o jogo terrestre acontecer neste jogo. Tipo, efetivar esse jogo terrestre, não sei como foi no começo da temporada, e continuar com essa mesma aceleração que o time vem tendo. Certo? Ele precisa continuar em ritmo, tanto na defesa quanto no ataque, e conseguir parar o Lamar Jackson e o Derrick Henry no jogo terrestre. Eu acho que isso vai com certeza facilitar nosso jogo e potencialmente o Bo Nix vai conseguir trabalhar. Acho que vai ser um jogo quick game, que o Bo Nix vai ter maior porcentagem de precisão com passes curtos, né? E vai ter que deixar o IAC acontecer, jardas após o passe. Eu acho que esse é o trabalho do quarterback, falar bem a verdade. Tomar boas decisões concisamente, né, repetidamente, até que a consequência seja uma pontuação. Né? Acho que isso pode acontecer. Agora eu vou falar, se o Broncos vencer agora do Ravens, somos grandes contenders para os playoffs. Já somos, né? Nesse exato momento é o Los Angeles Chargers e nós, né, o Denver Broncos, disputando vaga de wild card nos playoffs. Então, não acho que vamos ganhar a divisão. Quero ser realista, mas acho que a gente tem chance de playoffs reais. Então, torcedor do Broncos, fique feliz. Eu tô sorrindo já. E assim, se ganharmos do Ravens agora, existe grande chance sim da gente conseguir essa vaga. Tá? Lembrando que a gente vai ter pedrada, né? Agora é o stretch mais difícil da gente. Vai pegar Cincinnati Bengals, vai pegar Kansas City Chiefs 2 vezes. Então assim, vai ser complicado aí os próximos jogos. Então não espere assim excelentes resultados, como agora nessa metade de temporada. Mas existe sim uma grande chance porque o time vem mostrando garra. Então vamos pensar nisso, certo? O que mais que eu queria dizer também?
Se o Broncos conseguir entrar nos playoffs com esse time superando o maior dead cap, certo? Que é dinheiro morto, né? Nessa temporada, após fazer a troca do Russell Wilson, cara, o Sean Payton merece coach do ano. O Sean Payton merece coach do ano, assim como outros merecem também prêmios relacionados. Porque eu acho que isso é um feito enorme, com o maior dead cap da história, um time conseguir com uma equipe de, vamos lá, caras bons, desconhecidos, chegar aos playoffs e ainda, de repente, conseguir uma vitória aí. Tá bom? Então, vamos lá. Estou retornando aqui agora. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Mile High Ride. Temos todas as semanas agora, todas as semanas Denver Broncos para vocês. E não se esqueçam que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, temos o Huddle Podcast, falando de uma forma bem holística e sobre a NFL. Não somente sobre o nosso querido Denver Broncos, mas sobre toda a NFL. Ok? Fica meu abraço e até semana que vem. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.